Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Valdir, eu sou professor e o objetivo dessa aula aqui é simplesmente tentar contribuir, para a prova que você vai fazer aí, independentemente do cargo do concurso de Brejo Santo agora de 2025. Saiu o edital ontem, dia 10 de janeiro de 2025 e um dos componentes, uma das matérias exigidas nesse concurso é conhecimentos gerais, que é comum a todos os cargos, tanto para ensino fundamental, ensino médio, como também para ensino superior. Inclusive, para os cargos de ensino fundamental, vão se cobrar 25 questões dessa matéria chamada conhecimentos gerais, que, como o próprio nome diz, é uma matéria bastante abrangente. Tem temas que são mais, digamos assim, comuns, recorrentes, bem como tem temas que não são tão comuns assim. Então, eu vou me ater a essa aula, e provavelmente em outras também, a apenas essa matéria, conhecimentos gerais, tá certo? Para isso, eu preparei aqui alguns slides, algumas lâminas, em que nessa aula, que é introdutória, eu vou apresentar para vocês o conteúdo programático dessa matéria, ou seja, quais são os tópicos que irão cair, certo? Então, quando você abre lá o edital, eu vou até tirar aqui o meu rosto aqui, você percebe que tem essa parte lá, que é comum a todos os cargos, que é o conteúdo programático. O que é o conteúdo programático? Essa palavrinha que aparece aqui em cima, ó, conteúdo programático. O conteúdo programático nada mais é do que, na realidade, os assuntos, os temas, os conteúdos, digamos assim, que são correspondentes a essa área do conhecimento, conhecimentos gerais. Para a língua portuguesa do mesmo jeito, para a matemática do mesmo jeito e para outros cargos e outras áreas também da mesma forma. Só que conhecimentos gerais, é um tema, é uma matéria que vai ser cobrada, segundo o edital, para todos os cargos de todos os níveis, fundamental, médio e superior. Agora, isso não significa dizer que não tenha diferença em relação às questões, mas isso é uma questão assim para depois, Pois bem, esse daqui, esse texto aqui, essa parafernália de texto aqui, é o que aparece lá no edital, tá certo? Só que quando você olha dessa forma como está aqui, do jeito que eu peguei, eu simplesmente colei e copiei aqui do edital. Você diz, olha, é muita coisa e eu não sei o que é uma coisa e o que é outra, digamos assim. Para facilitar, o que foi que eu fiz? Eu acho que isso é muito importante para fins de estudo, porque deixa muito mais claro, deixa muito mais objetivo. Eu fiz isso aqui, ó. Eu separei por tópicos. Eu enumerei, como eu destaquei aqui, ó, eu enumerei por tópicos. O que é que isso significa? Significa que aquele monte de texto que a gente acabou de ver, na realidade, ali tem que ser separado por tópicos, porque fica mais fácil para você entender, bem como também para você estudar. Então, o primeiro tópico é este aqui, ó, conhecimentos gerais, Estado e sociedade, elementos do Estado, a organização dos três poderes da República e finalidades constitucionais. Se você pegar aquele monte de texto que a gente acabou de ver, o primeiro tópico é este aqui. O segundo é este aqui. Eu não vou ler, porque eu sei que você sabe ler, mas só para ver como há uma divisão. E você entender essa divisão é fundamental para você não misturar as coisas, bem como é fundamental para você estudar. Ou seja, quando você vai estudar uma matéria, você vai estudar língua portuguesa hoje, português ou matemática. Sim, mas o que de português? O que de matemática? Você vai estudar fração em matemática, equação no primeiro grau. Em língua portuguesa você vai estudar crase, por exemplo, porque é uma porrada de assunto, é um monte de conteúdo, E conhecimentos gerais aqui, você percebe que tem tópicos. Olha só o terceiro aqui, ó, aspectos geográficos, econômicos e sociais do Estado brasileiro. Se você for estudar, por exemplo, hoje, conhecimentos gerais, a ideia é que você estude apenas um tópico desse, que é para você frisar bem o conteúdo. Não adianta você querer estudar tudo de uma vez, a não ser que seja próximo da prova, numa revisão. Então essa é uma dica que eu acho que é muito valiosa. O quarto, urbanização, pobreza e desigualdade. O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o 11º. Pois é, são 11 tópicos pelo que eu pude observar no edital e separar. Então aqui você tem 11 tópicos, tá certo?
Desses tópicos, tem alguns que são mais recorrentes do que outros. Tem alguns que são mais cobrados do que outros. Isso a gente vai ver depois. Como é que a gente sabe disso? Só tem uma forma de você saber disso. Analisando provas anteriores, organizadas pela URCA, pela SEV, né? Pela Comissão Executiva do Vestibular, que é ligada à Universidade Regional do Cariri, a URCA, tá certo? Vamos para um exemplo prático agora. Aqui nós temos os 11 tópicos que compõem o conteúdo programático da área de conhecimentos gerais, tá certo? Vamos para uma questão agora. Professor, como é que eu devo estudar esses conteúdos? Essa é uma pergunta importante. Parece óbvia, né? Mas é uma pergunta importante. Eu peguei aqui o tópico 1, que a gente acabou de ver. Lembra que eu separei? Eu peguei o tópico 1. O tópico 1 é este aqui, ó, que é Conhecimentos Gerais do Estado e Sociedade. Agora veja que coisa interessante. Veja que o tópico 1 ele está subdividido em 3 tópicos, que são os elementos, né, do Estado, a organização dos 3 poderes, nesse caso os 3 poderes da República, e as finalidades constitucionais. Então veja que quando você vê aquele monte de texto, você às vezes não percebe isso. Quando você vai separando por tópico, você vai percebendo que cada tópico desse, às vezes, ele tem um subtópico, né? Vamos dar um exemplo prático agora. Como é que eu devo estudar esse tópico? Você vai estudar, por exemplo, as atribuições dos 3 poderes da República. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, que são os 3 poderes que compõem, né, uma República Federativa do Brasil, nesse caso. Então vejam que aqui você vai, por exemplo, só para dar um exemplo, depois a gente vai fazer isso possivelmente numa aula posterior, estudar quais são as atribuições do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo é o presidente, é aquele que executa as leis que são elaboradas pelo Poder Legislativo, e aí tem o Poder Judiciário. Cada poder desse tem uma função e deveres específicos, tá certo? Isso é uma coisa bem ligada assim mais ao direito, mas dá para você compreender a partir de uma leitura até mais superficial, certo? E a prova não vai cobrar muito mais além do que isso não. Então aqui é um exemplo. Se você vai estudar o tópico 1, percebam que o tópico 1 é dividido em 3, tá certo? E aqui eu trouxe apenas uma fração desse tópico, que são os poderes, né, que constituem a República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que você pegue o tópico 6. Olha aqui, ó, o tópico 6, para você estudar. O que é que diz o tópico 6? O tópico 6 diz isso aqui, ó. São os meios de comunicação no Brasil e cobertura de temas atuais. Já dá para você entender que é um tópico relativo ao que está acontecendo, ao que está sendo veiculado, né, pelos veículos de comunicação, pelos meios de comunicação. O que são meios de comunicação? O rádio, a televisão, os jornais, a internet hoje em dia, né? Olha só um exemplo de como é que eu devo estudar isso aqui. Você deve estudar os temas atuais, os temas que estão sendo veiculados, né, por essas mídias, por esses meios de comunicação no momento ou que aconteceram recentemente, por exemplo, em 2024, no Brasil e outros países. Aqui eu adianto uma coisa, a prova da URCA ela é uma prova que preza por temas bem atuais, muito atuais. Eu tenho quase certeza, assim, já analisando algumas provas anteriores da URCA, de outros concursos, de outros municípios, que ela, inclusive em vestibular também da URCA, que ela gosta de cobrar temas que estão acontecendo no calor do momento. Então você vai ver sites de notícia, né? Por exemplo, eu coloquei aqui o G1, que é um mais abrangente, nacional, e o Povo, que é um jornal aqui do Ceará. É importante ver esses veículos, o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu no passado mais recente. Assistir a telejornais e ouvir rádios, ver notícias na internet, é uma coisa fundamental. E acompanhar notícias, eu coloquei aqui notícias propositivas, eu coloquei isso aqui de propósito mesmo, né? Por quê? Porque as pessoas acham que às vezes a atualidade é isso simplesmente que está passando no WhatsApp. Sei lá, dar um exemplo aqui, uma pessoa que foi morta, baleada, um acidente de carro, não sei aonde. Geralmente não é isso que cai em concurso. O que cai em concurso são aquelas notícias que têm uma relevância cultural, uma relevância histórica,
econômica, aquilo que é mais propositivo, leis, acontecimentos no campo da cultura, da economia, aquilo que vai impactar decisivamente a sociedade. Tá certo? Então não é qualquer tema de atualidade. Essa palavra atualidade aqui não significa dizer apenas aquilo que aconteceu agora, mas aquilo também que tem uma relevância, digamos assim. Eu trouxe um exemplo aqui. Olha só esse exemplo que eu trouxe aqui, ó. O professor Álamo Feitosa recebeu o Nobel da Paleontologia em 2024. Para quem não sabe, o Álamo Feitosa ele é um professor da URCA, da Universidade Regional do Cariri, a mesma instituição que irá elaborar a prova desse concurso. O Álamo é um professor de lá, ele é um paleontólogo, é um pesquisador, e agora, no final de 2024, ele recebeu um prêmio que é considerado o Nobel da Paleontologia. É o prêmio máximo, é a maior honraria que uma pessoa ligada à paleontologia, um pesquisador, poderia receber. E esse cara recebeu, e ele é daqui do Cariri, professor da URCA. Professor, tem chance de uma questão de atualidade dessa cair? Tem sim. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Eu acho que é um exemplo muito bom. Eu até aposto que isso possa cair. Eu não tenho bola de cristal, mas é possível que sim. Então é esse tipo de tema que se pode cair numa prova dessa natureza. Algumas considerações agora sobre a prova da URCA, para a gente encerrar e ficar nessa conversa aqui por hoje. É uma banca examinadora extremamente fiel ao edital. Então esses tópicos que eu mostrei para vocês aqui, é muito provável que eles caiam. Tá certo? E não tem como ser diferente, na realidade, já que está cobrado. Só que tem banca, às vezes, que não é tão clara assim, tá certo? Mas a URCA não, ela realmente procura seguir ali, inclusive nominalmente, aparecendo o nome daqueles tópicos na prova. São questões extremamente decorebas e objetivas, ou seja, você sabe ou não sabe. A prova da URCA ela é muito diferente, só para dar um exemplo aqui, de uma prova do Enem. Tudo bem que uma coisa é concurso, a outra é vestibular, tem naturezas diferentes ali. Mas é muito diferente. Como é que eu poderia dar um exemplo aqui para ficar mais claro? Uma prova do Enem, por exemplo, ela quer colocar o candidato numa situação propositiva. Fazer com que você resolva alguma situação, um problema, que você opine sobre uma coisa. Na prova da URCA não é assim. A prova da URCA, as perguntas, elas são bem diretas, digamos assim. Lá não vai aparecer um texto em conhecimentos gerais, subtendendo uma coisa. Não. Ele quer saber se você está informado sobre um assunto ou você sabe uma questão muito clara, muito objetiva. Às vezes mesmo fazendo uma pergunta bem direta, né? Quase que como fosse um quiz, digamos assim. É quase como fosse isso, né? E as questões de atualidade, como eu falei, elas são de fato sobre temas bem atuais. O que é uma questão que eu acho assim, bastante relevante, né? Porque na prova do Enem também vai cair questões que estão acontecendo no calor do momento. Eles deixam esquecer, né? Deixam passar um tempo, 5 anos atrás, 10 anos atrás e por aí vai. Na prova da URCA, não. Na prova da URCA está acontecendo uma coisa agora, ou aconteceu há 1, 2, 3 meses, e eles colocam na prova. Tem vários exemplos que eu posso trazer aqui depois e mostrar para vocês. Então, a nossa conversa por agora é essa daqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí essas questões que eu coloquei. Espero também ter sido bastante claro para que a gente agora possa adentrar efetivamente naqueles tópicos e estudar eles de forma rigorosa, um por um. Valeu!